Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos acompanhando, né? A gente está fazendo aqui o 71º encontro do Grupo de Leitura do Capital, lendo o livro 3. Estamos no capítulo 33 e mais no meio aqui do capítulo, né? Paramos aqui nesse parágrafo e vamos dar continuidade aqui. Então, assim, todos os anos, no mês de agosto, saem do Banco da Inglaterra alguns milhões, a maior parte em ouro, para a circulação interna, a fim de pagar os custos da colheita. Como se trata, principalmente, de atender ao pagamento de salários, as cédulas da Inglaterra são menos utilizáveis. Antes do fim do ano, todo esse dinheiro retorna aos cofres do banco. Na Escócia, em vez de soberano, né, quase só existem cédulas de 1 libra. Nessas situações, a circulação de cédulas se expande, precisamente 2 vezes por ano, em maio e novembro, de 3 milhões para 4 milhões. 14 dias depois, já começa o refluxo. E em um mês, ele está quase concluído. Que o Marx está indicando onde ele está tirando essas informações, que é desse Anderson, nesse texto aqui, o Commercial Distress, 1848-1857. Continuando aqui. A circulação de cédulas do Banco da Inglaterra também experimenta uma flutuação trimestral, provocada pelo pagamento a cada 3 meses dos, entre aspas, dividendos. Isto é, dos juros da dívida pública, o que faz com que cédulas sejam retiradas de circulação para logo voltar a circular entre o público, retornando em seguida a seu ponto de partida. Wegelin, e aí nesse relatório aí, que ele está citando em 1857, né, calcula em 2,5 milhões a flutuação assim ocasionada na circulação de cédulas. Em contrapartida, o senhor Chapman, da conhecida firma Overend Gurney Company, estima em proporções muito mais altas a perturbação causada dessa forma no mercado monetário. Abre aspas. Se o senhor retira da circulação 6 milhões ou 7 milhões para impostos, a fim de, com esse valor, pagar os dividendos, então é preciso haver alguém que, nesse ínterim, ponha esse montante à disposição. Fecha aspas. Uma citação aqui desse relatório de 1857. Volta para o Marx. Muito mais importante e duráveis são as flutuações no volume do meio circulante, que correspondem às diversas fases do ciclo industrial. Ouçamos o que diz a respeito disso outro sócio daquela firma, o venerável Quaker Samuel Gurney. Aí está nesse Commercial Distress de 1848, 1857, nota número 2645, 2 pontos, abre aspas. No fim de outubro, aí um acréscimo do Marx aqui de 1847, havia nas mãos do público 20 milhões e 800 mil libras esterlinas em cédulas. Naquele momento, era muito difícil obter cédulas bancárias no mercado monetário. Isso se devia ao temor geral de que não seria possível obtê-las em virtude da restrição imposta pela Lei Bancária de 1844. Atualmente, aí mais um acréscimo em março de 1848, né, o montante das cédulas bancárias que se encontra nas mãos do público é de 17 milhões e 700 mil libras esterlinas. Mas como agora não há nenhum alarme comercial, essa quantidade é muito maior que é necessária. Em Londres, não há nenhum banqueiro nem negociante de dinheiro
que não tenha mais notas de banco do que pode empregar. Essa nota número 2.650. E agora tem a seguinte, que é 2.651, abre aspas. O montante de cédulas bancárias que se encontram fora da custódia do Banco da Inglaterra constitui um indicativo totalmente insuficiente da situação ativa da circulação, se, ao mesmo tempo, se leva em conta a situação ativa do mundo comercial e do crédito. Fecha aspas, nota 2.651, né? E tem uma continuação aqui, né, que diz, né, abre aspas, a sensação de que o montante atual de meios de circulação nas mãos do público é mais do que o necessário decorre, em grande medida, de nossa situação de intensa estagnação. Com preços altos e negócios animados, as 17.700.000 libras esterlinas nos causariam uma sensação de escassez. Fecha aspas. Aqui tem um acréscimo do Engels, né, um longo acréscimo do Engels, que consta aqui, né, que começa aqui, abre colchetes. Enquanto a situação dos negócios fizer com que os adiantamentos deem com regularidade um retorno e o crédito permaneça inabalado, a expansão e a contração da circulação simplesmente se ajustarão às necessidades dos industriais e dos comerciantes. Como, pelo menos na Inglaterra, o ouro não desempenha nenhum papel no comércio atacadista e a circulação de ouro, abstraindo de suas flutuações sazonais, pode ser considerada uma grandeza relativamente constante durante um longo tempo, temos que a circulação de cédulas do Banco da Inglaterra constitui um indicador bastante exato dessas mudanças. Nos períodos de calmaria, que sucedem às crises, a circulação se reduz ao mínimo e, ao reanimar-se a demanda, surge uma necessidade maior de meios de circulação, que se acentua à medida que aumenta a prosperidade. A massa dos meios de circulação chega a seu apogeu nos períodos de excesso de tensão e de superespeculação. Então volta a estourar a crise e, da noite para o dia, desaparecem do mercado as cédulas bancárias que na véspera circulavam com tamanha abundância. Com elas, os descontadores de letras, os que concedem adiantamentos sobre papéis de crédito, os compradores de mercadorias. O Banco da Inglaterra deve agir para remediar a situação, mas suas forças logo se esgotam, pois a Lei Bancária de 1844 o obriga a restringir sua circulação de cédulas justamente no momento em que todo mundo clama por elas, em que os possuidores de mercadorias não podem vender e, no entanto, têm de efetuar pagamentos, o que faz com que estejam dispostos a qualquer sacrifício para obter o papel moeda. Aí, abre aspas, aqui é uma citação desse Wright, né, dessa nota número 2.930. Abre aspas. Durante o alarme, diz o banqueiro, né, o país precisa do dobro de meios de circulação que em épocas normais, pois o meio de circulação é entesourado por banqueiros e outros. Quando estoura a crise, interessam apenas os meios de pagamento. Como um depende do outro para obtê-los, e ninguém sabe se o outro estará em condições de pagar no dia do vencimento, começa uma verdadeira correria pelos meios de pagamentos existentes no mercado, isto é, pelas cédulas bancárias. Cada um se dedica a entesourar o máximo que pode, o que faz com que as cédulas desapareçam de circulação justamente quando mais se precisa delas. Samuel Gurney, nesse Commercial Distress, nota número 1116, declara que, em outubro de 1847, no momento de pânico, foi retirada de circulação uma quantidade de cédulas no montante de 4 milhões de libras esterlinas a 5 milhões.
essa nota do Engels, aí, esse acréscimo que o Engels faz, né? Acabou aqui, fecha colchetes e volta para o Marx, né? Então, a esse respeito, é especialmente interessante o interrogatório do associado de Gurney, o já mencionado Chapman, perante o Bank Committee de 1857. Reproduzo aqui a principal parte de suas declarações, embora nelas haja alguns pontos que só examinaremos adiante. O Sr. Chapman declara o seguinte, dois pontos. Nota número 4.963, abre aspas. Não hesito em dizer que não me parece correto que o mercado de dinheiro se encontre nas mãos de qualquer capitalista individual, entre parênteses, como alguns que há em Londres, que possa provocar uma enorme escassez de dinheiro e uma crise justamente nos momentos em que a circulação está no nível muito baixo. Isso é possível porque existe mais de um capitalista que pode retirar da massa dos meios de circulação 1 milhão ou 2 milhões de libras esterlinas em cédulas bancárias, desde que disso consiga extrair algum benefício. Fecha aspas. Nota número 4.995. Abre aspas aqui, né? Um grande especulador pode vender consolidados no valor de 1 milhão ou 2 milhões de libras esterlinas e com isso retirar o dinheiro do mercado. Algo semelhante ocorreu não faz muito tempo, gerando uma crise extremamente violenta. Nota número 4.967. Aí o Marx aqui inicia, né? Nesse caso, porém, as cédulas são improdutivas. E aí sim, agora abre aspas. Isso não os preocupa, contanto que sirva para atingir um grande objetivo. Esse grande objetivo é derrubar o preço dos fundos, provocar um aperto monetário, e eles têm nas mãos todos os meios para fazer isso. Fecha aspas. Aí volta para o Marx. Um exemplo. 2 pontos. Certa manhã, havia grande demanda de dinheiro na bolsa de fundos. Ninguém sabia a causa. Alguém propôs a Chapman que lhe emprestasse 50 mil libras esterlinas a 7%. Chapman surpreendeu-se, pois sua taxa de juros era muito baixa, muito mais baixa, e aceitou a proposta. Pouco depois, a mesma pessoa voltou, contratou outro empréstimo de 50 mil libras esterlinas a 7,5%. Em seguida, outro de 100 mil a 8%. E ainda queria obter outro a 8,5%. Então, o próprio Chapman ficou com medo. Mais tarde, averigou-se que uma considerável soma de dinheiro havia sido subitamente retirada do mercado. Porém, diz Chapman, abre aspas, apesar disso, emprestei uma soma considerável a 8%. Senti medo de ir mais longe, pois não tinha ideia do que viria depois. Fecha aspas. Volta para o Marx. Não se deve esquecer que, embora nas mãos do público se encontre com certa constância de 19 a 20 milhões de cédulas, por outro lado, a parte dessas cédulas que efetivamente circula e, por outro, a parte que fica ociosa como reserva em poder dos bancos, variam constantemente uma em relação à outra, em proporções consideráveis. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque me pareceu um pouco estranho, porque o Marx, não sei se é o Marx que está falando, se é a tradução, se é, enfim, às vezes um equívoco, mas só porque aqui ele está falando de 19 milhões a 20 milhões de cédulas. Na verdade, eu acho que ele está se referindo que é de 19 a 20 milhões de libras esterlinas em cédulas.
É o valor representado em cédulas, não a quantidade de cédulas em si. Porque pode ter uma quantidade de cédulas que, dependendo da situação, vale mais ou menos, né? Então, eu acho que, na verdade, está se referindo a isso, né? Então, é 19 a 20 milhões, não de cédulas, mas de libras esterlinas em cédulas. Vocês também entendem dessa maneira ou acham que isso é meio irrelevante? Eu acho que é isso, né? Que seria a mesma coisa que você falar em depósitos em banco, né? Então, tá meio implícito libras ali, eu acho, mas acho que é isso, sim. Eu entendi assim também. Na tradução da civilização brasileira aparece libras esterlinas ou não? Não, para de 19 a 20 milhões de bilhetes, é que em vez de cédulas, eles sempre usam bilhetes aqui. Bilhetes. Tá. Bom. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Que está se referindo. Considerando só, desculpa, mas considerando que ele tinha acabado de falar também que eram 20 milhões de libras esterlinas que estavam em poder público em uma outra estação, né? Então, É, é disso que ele está falando. é, tá. Então, vamos seguir aqui. Se essa reserva é grande, portanto, a circulação real é baixa, isso significa, do ponto de vista do mercado monetário, que a circulação está repleta, está repleta. Se a reserva é pequena e, portanto, a circulação real está repleta, plena, né, completa, assim, né, o mercado monetário diz que esta última é baixa. Isso quer dizer, é baixa a parte que constitui capital de empréstimo ocioso. A expansão ou a contração reais da circulação, independentes da fase do ciclo industrial, mas de modo que permaneça a mesma a quantidade de que o público necessita, só ocorrem por motivos técnicos. Por exemplo, nos momentos em que vence o prazo de pagamento dos impostos ou dos juros da dívida pública. O pagamento dos impostos faz com que cédulas e ouro afluam aos cofres da Inglaterra, do Banco da Inglaterra, numa quantidade superior à normal e realmente contrai a circulação, sem considerar as necessidades desta última. O contrário se dá quando se pagam os dividendos da dívida pública. No primeiro caso, contraem-se os empréstimos junto ao banco para obter meios de circulação. No segundo, cai a taxa de juros nos bancos privados devido ao aumento momentâneo de suas reservas. Isso nada tem a ver com a massa absoluta de meios de circulação, apenas com a firma bancária que lança no mercado esses meios de circulação e para a qual esse processo se apresenta como um processo de alienação de capital de empréstimo e que, por isso, desembolsa o lucro correspondente. O Fernando pediu a palavra. Não vi, desculpa. Fernando, por favor. Não, eu não estou entendendo o que ele chama de ciclo industrial. Alguém podia me ajudar, hein? Só para eu encontrar aqui onde ele falou ciclo industrial, você lembra que parte que está? Não, é um pouco antes. Mas ele fala repetidamente. Sim. E agora, eu conheço o ciclo agrícola, né? Mas ciclo industrial, me parece. Eu não sei o conceito que ele fala. Acho que é mais para baixo, Léo, na próxima página. Apareceu aí, ó. Aqui. Ele está falando a expansão ou a contração reais da circulação, independente das fases do ciclo industrial. Bom, eu, assim, não sei se isso está correto. Na verdade, até aquele nosso
camarada lá do GPEP, o Henrique Graziotin, ele tem a dissertação de mestrado dele é tentando fazer essa descrição do ciclo industrial em Marx, tentando organizar essas passagens. Até o artigo que ele vai apresentar lá no número especial do dia tem a ver com isso. Então, eu até acho que talvez seria interessante conversar com ele, porque ele deve estar mais experiente nisso. Mas se eu entendo, você tem o processo do capital adiantar e as metamorfoses dele, elas incorporam diferentes fases de um ciclo industrial que implica na realização da mais-valia. Eu acho que é disso que ele está se referindo. Então, por exemplo, você tem o momento da aquisição dos insumos, você tem o momento do próprio processo de produção, aí você tem o momento de realização, de vender, você tem um tempo médio de venda de mercadorias, isso deve envolver com o prazo médio dos estoques também. Eu acho que tem a ver com esses momentos da produção, né? Então, o ciclo industrial, estou entendendo que envolve desde o adiantamento até a realização da mais-valia. Não sei se é isso, né? Mas a Raquel levantou a mão aqui. Então, eu entendo, eu acho que é por aí, né? Isso é como o ciclo do capital dinheiro, o ciclo do capital, né? Mas eu acho que ciclo industrial, talvez mais precisamente em oposição àquilo que o Marx está falando bem nos 3 primeiros parágrafos ali que a gente leu hoje, né? Ele falou primeiro, digamos, o que seria um ciclo da agricultura, vamos dizer assim, né? Que ele está falando, olha, em agosto é onde vai ter uma demanda maior de dinheiro e tal, então está falando de um ciclo natural, né? Processo agrícola ali. Depois ele está falando de um certo ciclo causado, vamos dizer assim, pelo pagamento dos juros da dívida, né? Que chama ali, coloca entre aspas, dividendos, né? E aí, por fim, ele fala desse ciclo do capital, desse ciclo industrial, né? Eu acho que naquele sentido mais assim, de que há uma fase, digamos assim, de acumulação acelerada, a qual se segue uma crise e, portanto, destruição de capital e assim por diante, né? Eu acho que é aquela coisa mais simples ali do Marx mesmo, assim. Mas que estava uma aceleração e uma crise que estão essencialmente vinculadas aqui à acumulação de capital produtivo e não à acumulação de capital de empréstimo, como ele vinha discutindo nos outros capítulos. Acho que um pouco mais precisamente com isso, assim, é o que eu estou entendendo, que é o argumento fundamental dele aqui, né? Ele está querendo dizer que não... Ele começou esse capítulo, né, dizendo que não adianta aos bancos, né, ficar emitindo, digamos, tentar aumentar o número de bilhetes de poder do público de maneira mais ou menos artificial, porque não é isso que tem a ver ali, digamos, com a atividade real ou com esse ciclo industrial. Esse ciclo industrial tem outras, digamos, outros critérios que não exatamente essa emissão ou não de moeda. Mas, enfim, talvez os colegas queiram acrescentar. Ok. Mas só uma coisa, esse ciclo industrial, ele poderia ser pensado no horizonte de 1 ano. E aí, de janeiro a maio, tem uma tal demanda por dinheiro. De junho a agosto, essa demanda se estabiliza, aí de agosto em diante ela cai. Eu não sei, é um pouco isso que estamos falando aqui de fases do ciclo industrial, porque se um ciclo agrícola, você tem um momento que você tem que adquirir, depois você tem que os insumos, as coisas, você tem que desembolsar dinheiro, né? Tem alguns momentos em que você tem que desembolsar dinheiro e outros momentos que você não precisa desembolsar tanto dinheiro. Acho que tem a ver com isso, né? Então, eu falo que é em torno de 20 milhões, né, de libras esterlinas que tem de massa monetária. Essa massa monetária, ela tem hora que é 17, tem hora que é e essa oscilação tem a ver com que ele vai separar de capital de empréstimo, né, e dinheiro de outra natureza. Tem essas oscilações disso, né, que você estava se referindo, né, Raquel? Mas aí não sei se você concorda, depende, na verdade, dos ramos, né? Depende, sei lá,
Se a gente olha para um ramo petroleiro, por exemplo, qual é a rotação do capital constante daquele ramo para saber, sabe, essas coisas, qual que vai ser exatamente os períodos. Na agricultura é mais fácil porque a gente sabe qual é o, né, o ciclo ali de plantações, né, mas em termos de tempo, bom, tem muita gente, inclusive aquele cara que tu gosta lá, o Max Sakovsky lá, que acho que estuda melhor o que seria o tempo, os tempos de um ciclo industrial, né? Eles são mais complexos, eu acho, do que os tempos de um ciclo da produção agrícola, por exemplo, né? Eu não sei exatamente. Tá mudo, né? Doutor, só continuando, e se eu entendendo corretamente, a especulação poder, porque assim, se a demanda de capital, dinheiro, seja para questão de fluxo de caixa, seja por questão de capital de empréstimo, qualquer que seja a natureza dessa demanda, ela vai ter um momento do ano que vai ser maior e outro momento vai ser menor. Então, isso, vamos dizer assim, naturalmente vai acontecer. Então, nesse momento em que ela recua, a especulação também pode ocorrer, né? Do momento que ela também aumenta, a especulação pode ocorrer e negócios, vamos dizer assim, incapazes de existir podem acontecer e aí você pode perder a mão da quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, necessário. Tem a ver com isso? Essa especulação, talvez? Não sei como é que vocês acham que não é por aí. Só para colocar mais uma coisa que eu acho que, não sei, os camaradas aqui podem responder melhor até, mas só para usar até um exemplo que a gente vem estudando ali na base de dados, né, na Invo, né, a gente percebe claramente, quando a gente estuda a década passada ali, que 2014, 2015 é um momento de crise, né, um momento de destruição de capital, né? Então, naquele momento, esse ali é o momento do ciclo industrial, 2014, 2015, que, claro, aí estou falando de uma maneira muito ampla, né, porque essa demanda por dinheiro ela é mais localizada, não dá para chamar em termos de anos, assim, seria amplo demais. Mas vamos dizer ali, na virada de 2014, 2015, houve, aí sim, uma demanda por meios de pagamento aqui muito significativo. Esse é o momento do ciclo industrial que coincide com uma elevação da demanda de meio de pagamento. Mas fala, Eduardo, vai lá. Assim, eu posso estar errado, mas conectando com a sessão anterior, os capítulos anteriores, a ideia do ciclo industrial são aquelas sucessões de fase. E aí você está analisando, né, o período de, vamos dizer lá, crise, aí um período, vamos dizer, pós-crise de estagnação, um período de retomada, aí você tem um aumento da especulação, o auge, até a crise novamente, a diminuição desses meios de circulação. Eu estou entendendo o ciclo industrial dentro dessa dinâmica, a relação do ciclo industrial com o capital de empréstimo. Me parece que ele está traçando esse movimento durante esses 6 capítulos que a gente está lendo. Então, eu tomo o ciclo industrial nessa acepção, não algo muito específico, assim, né? É o ciclo. Eu acho que talvez não ajude o industrial, mas aí eu acho que é a discussão do ciclo. É o ciclo econômico. As oscilações dentro de um ciclo econômico, o papel do capital de empréstimo dentro desse ciclo econômico. É assim que eu entendo. Posso estar equivocado, mas me parece que esse é o movimento. Porque o Leonardo deu uma explicação microeconômica, né? Seria o tempo entre a produção e a realização, né? Que seria o ciclo industrial. Então, quanto mais você acelera esse tempo, menos você precisa de dinheiro, né? Porque menos você precisa de empréstimo. Então, quanto menor o tempo entre a produção e a realização, menor é a necessidade de você ter capital emprestado, né? Bom, tem duas visões aí. Eu acho que são passíveis de conciliação, acho que é isso. Dentro desse período de, vamos dizer, de produção e realização, tem o capital de empréstimo. O capital de empréstimo acelera e diminui a quantidade de meio circulante.
Eu acho que dá para, dentro dessa dinâmica do ciclo, aí dentro desses períodos, vamos dizer, do ciclo econômico, auge, reanimação, estagnação, crise, e aí meio que o Marx está analisando o, o capital de empréstimo dentro dessa dinâmica. E aí ele está dando nome a isso de ciclo industrial, que aí eu acho que contempla essas duas dimensões, da produção e da realização. Eu acredito que sim também. Eu até compartilhei agora aqui no chat, né, um artigo que eu acho que pode interessar aí, do Henrique, com o orientador dele, que é tentando fazer essa sistematização aqui, né, do que seria esse ciclo, as fases desse ciclo industrial, né, mas eu acho que, pelo que eu já também, eu acho que vai nessa linha do que a gente colocou aqui, né, e, e eu fico pensando, assim, hoje, né, porque a demanda por dinheiro, né, hoje, ela tem algumas especificidades que talvez não estavam postas ali no tempo do Marx, né, nessa economia monetária sem o desenvolvimento que ela tem hoje, né. Então, teria que também tentar pensar hoje, no caso das empresas, né, como é que essa questão do ciclo industrial afetaria a própria demanda do capital dinheiro, né, a nível das empresas, enfim, das famílias, né. Mas eu acho que é por aí mesmo, como o Arlen colocou, acho que tem essa compatibilização, sim. Vou seguir aqui, então, tem... Onde nós paramos? Espera aí, deixa eu ver. Nós paramos... acho que aqui, né? Não, aqui, dos 19, 20 milhões, e aí nós chegamos aqui, né? Então... A gente ainda até o final desse parágrafo, né? a gente já leu tudo. Não, já lemos? Acho que a gente vai começar aqui, né? Num caso, produz apenas. Então, valeu pela retificação. Vamos lá. Num caso, produz apenas um deslocamento temporário do meio de circulação, compensado pelo Banco da Inglaterra por meio de adiantamentos em curto prazo e a juros baixos, pouco antes de vencerem os impostos trimestrais e os dividendos também trimestrais. Essas cédulas excedentes, assim gastas, completam primeiro a lacuna produzida pelo pagamento dos impostos, ao passo que, pouco depois, seu retorno ao banco faz com que reflua o excedente de cédulas que o pagamento dos dividendos lançou ao público. No outro caso, a circulação baixa ou plena significa tão somente outra distribuição da mesma massa de meios de circulação em circulação ativa e depósitos, isto é, em instrumentos de empréstimos. Por outro lado, quando, por exemplo, aumenta o número de cédulas emitidas em troca do ouro que aflui ao banco na Inglaterra, essas cédulas ajudam a realizar os descontos fora do banco e refluem para ele na forma de pagamentos de empréstimos, de modo que a massa absoluta das cédulas circulantes só aumenta momentaneamente. Se a circulação está plena devido à expansão dos negócios, parênteses, o que também é possível com preços relativamente baixos, fecha parênteses, a taxa de juros pode estar relativamente alta devido à demanda de capital de empréstimo decorrente da alta dos lucros e do aumento de novos investimentos. Se a circulação é baixa devido à contração dos negócios ou à grande fluidez do crédito, a taxa de juros pode ser baixa também, ainda que os preços sejam altos. Aqui ele sugere ver o bar, não sei quem que é esse cara aqui. A quantidade absoluta da circulação só influi de maneira determinante sobre a taxa de juros em épocas de aperto. Nesses casos, ou a demanda de circulação repleta expressa apenas a demanda de meios de entesouramento,
abstraindo a velocidade reduzida e com que circula o dinheiro e com que as mesmas peças monetárias convertem-se constantemente em capital de empréstimo, fecha parênteses, devido à falta de crédito, como ocorreu em 1847, quando a revogação da lei bancária não ocasionou expansão alguma da circulação, mas bastou para trazer de novo à luz as cédulas entesouradas e lançá-las na circulação, ou em algumas circunstâncias, podem-se realmente exigir mais meios de circulação, como ocorreu em 1857, quando, depois de revogada a lei bancária, a circulação de fato aumentou por algum tempo. Fora desses casos, a massa absoluta da circulação não tem influência sobre a taxa de juros, porquanto, supondo-se como constantes a economia e a velocidade de circulação, ela é determinada, primeiro, pelo preço das mercadorias e pela massa das transações. Aparentes. Desses dois fatores, um neutraliza quase sempre os efeitos do outro. Fecha parênteses. E, por fim, pelo estado atual do crédito, ao passo que o inverso não é de modo nenhum verdadeiro. Dois pontos. A massa da circulação não determina o estado do crédito. E, uma vez que, em segundo lugar, não existe conexão entre preço de mercadorias e juros. Parece que ficou faltando aqui uma frase, né? Um pedaço do texto, né? Porque o que diz? E uma vez que, em segundo lugar, não existe conexão entre preço de mercadoria e juros, né? E aí ficou faltando alguma coisa, me pareceu, né? Enquanto o Bank Restriction Act, em parênteses, 1797 e 1820, vigorou, houve um excesso de currency e a taxa de juros passou a ser muito mais alta do que tinha sido desde a retomada dos pagamentos em espécie. No caso aqui é a unidade monetária, né? O currency. E aí aqui tem a nota lá, em maio de 1797, o governo inglês promulgou uma lei que estabelecia um curso forçado para cédulas bancárias e proibiu o Banco da Inglaterra de converter cédulas em ouro. Em 1819, essa restrição foi novamente revogada por lei, e até 1821, a conversão de cédulas em ouro foi plenamente retomada. Mais tarde, essa taxa voltou rapidamente a cair, com a restrição da emissão de cédulas e o aumento da taxa de câmbio. Em 1822, 1823 e 1832, a circulação geral era baixa, e baixa também era a taxa de juros. Em 1824, em 1825 e 1836, a circulação era alta, e a taxa de juros subiu. No verão de 1830, a circulação era alta e a taxa de juros baixa. A partir das descobertas das minas de ouro, houve uma expansão da circulação de dinheiro em toda a Europa e uma elevação da taxa de juros. Esta última não depende, portanto, da quantidade de dinheiro circulante. Aqui eu imagino que ele está falando de descobertas de minas de ouro, né? Eu vi que o Caio levantou a mão, já vou passar a palavra para ele. Eu acho que ele está se referindo da Austrália e da Califórnia, né? Que é décadas de, acho que 1840, 1850, alguma coisa por aí, né? O Caio levantou a mão. Caio, está com você a palavra. Não, só queria ressaltar, né? Eu acho que esse trecho aí, último que a gente leu, todo o trecho que a gente leu até agora nesse encontro de hoje, é
uma crítica, né, ao argumento monetarista para começo de conversa, que é um argumento que já está colocado, ou seja, muito dinheiro, muita inflação, muita alta taxa de juros, né? Uma coisa vai levando a outra. E daí ele pega vários casos que vai dizer, olha, isso não é bem assim, né? Tem contradições entre uma coisa e outra. Porém, o que ele deixa muito claro quando se tem uma crise, né? Como ele fala ali na demanda, alta demanda por dinheiro, por questões diversas aí, né? A origem da crise. Obviamente que ela está ligada com o que ele chamou do ciclo industrial ou com o ciclo econômico. Aí sim você tem uma, uma alta taxa de juros, porque se tem uma demanda muito alta, os agentes ali, principalmente os empresários que estão alavancados, eles estão numa demanda desesperados por dinheiro, eles vão pagar qualquer valor, né, o preço, né, do empréstimo, porque eles precisam desesperadamente de dinheiro. Ou seja, nesse momento que na verdade é uma baixa na oferta de dinheiro, você tem uma alta taxa de juros. Porém, que ele fala, não é que é uma baixa quantitativa uma baixa quantitativa das cédulas, mas sim uma baixa da circulação, ou seja, os próprios bancos não têm a confiança em emprestar. No próprio exemplo que ele dá do Sr. Chapman, provavelmente alguém que estava vindo, um especulador estava vindo pegando dinheiro mais barato com o Chapman e investindo nos títulos lá a 7%, 7,5%, 8%, 8,5%, ou seja, né, a taxa de juros subindo, enquanto que chegou uma hora que nem a 8,5 o Chapman falou, opa, não sei o que está acontecendo, né? Uma crise de confiança, uma crise financeira. Falou, eu não vou emprestar. Mesmo que ele, banqueiro, tenha no seu caixa o dinheiro, né? As reservas ali, seja em ouro ou nas cédulas do Banco da Inglaterra, para honrar esses empréstimos, né? Então, é efetivamente uma descrição da crise financeira, a crise da confiança, né? Ou seja, tem-se anteriormente a isso um crescimento excessivo, né, da especulação enfim, os motivos da superacumulação, etc. Chega um momento que se tem uma demanda de dinheiro, né, para liquidação dessa alavancagem alta, os empresários estão todos endividados e eles demandam dinheiro para honrar, né? E como tem uma baixa dos negócios, eles não conseguem vender para honrar os compromissos que têm, eles começam a pregar empréstimos cada vez maiores, pagando o preço que for. Então você tem uma alta da taxa de juros, né? Por essa demanda excessiva e também porque não se tem o empréstimo, né? E daí acho que nesse caso, quando ele fala lá do Banco da Inglaterra, que ele tem essa restrição na emissão monetária, né? Aí isso só piora a situação. Enfim, eu queria fazer esse sumário, né? Mas que eu acho que esse é o ponto central, né? É uma crise, há um argumento que já está aí sendo discutido há alguns séculos, mas que o Marx já tinha a percepção, né, dos fundamentos de uma crise financeira. É isso. Não, acho que é um bom sumário mesmo. E, de fato, ele está fazendo uma crítica ao monetarismo aqui, né? Um monetarismo em gestação, vamos dizer assim, né? Ainda não totalmente bem acabado, né? Mas porque não é exatamente uma questão quantitativa, né? Que vai parece muitas vezes que é uma questão quantitativa, mas tem outros elementos ali, né? Que aí eu acho que seria interessante mesmo. A Raquel até comentou a questão da rotação do capital, né? Talvez eu acho que o estudo da rotação do capital também é uma maneira de verificar um pouco
isso que o Fernando chamou de uma explicação microeconômica, né, de acordo com as fases do processo produtivo, né, talvez por aí tem um caminho interessante, né, que o Marx está deixando a pista desde o livro 2, né, de que a rotação do capital ela vai afetar a quantidade de massa monetária exigida, né, demandada para o funcionamento das empresas, né. Então, isso eu fiquei pensando um pouco nisso, e me parece que sim, é uma crítica ao monetarismo, porque vai ter vezes que faz sentido, mas vai ter vezes que não faz sentido, né? Ou seja, não é uma coisa tão técnica, essa tecnicalidade não é tão. É técnico, mas essa tecnicalidade que essa noção monetarista tenta colocar, né? Ela muitas das vezes passa por cima de outros elementos, né, que vão explicar o porquê de certas crises, de certas situações que afetam a demanda monetária. Enfim, pensei nisso aí. O Caio já levantou a mão de novo, então eu já passo para ele. Não, é só sobre essa questão da rotação do capital que eu discordo, eu acho que não é bem por aí, porque veja, vamos dizer assim, a rotação de um capital individual, né, então o capitalista ele vai lá, adianta os meios o dinheiro para comprar matéria, os meios de produção, contratar os trabalhadores, etc. Essa rotação ela exige o adiantamento de capital e o sistema bancário ele já atua normalmente nessa situação. Então, os banqueiros adiantam aos capitalistas industriais, aos capitalistas comerciantes, já conhecendo, né, o ciclo industrial. Então, por exemplo, ele deu o exemplo ali das épocas de colheita, que você tem uma demanda maior de dinheiro, né, o capitalista agrário ele vai lá pegar esse dinheiro em empréstimo, depois no fim da colheita ele vai pagar os trabalhadores, pagar o banco de volta. Eu acho que o que explica aí é efetivamente o movimento de longa duração, né? É o ciclo industrial em vários anos, porque todo ano, vamos dizer assim, num estado mais ou menos constante, você tem todo ano aquele volume de empréstimos. Porém, quando você tem um ciclo de alta, um ciclo de expansão, investimento, o capitalista está pegando o crédito para investir, crescer a produção, etc. Aí você tem demandas cada vez maiores de créditos. Aí, nesse momento, se tem uma queda, né, uma crise, seja porque tem uma quebra de safra, seja porque tem uma guerra, seja porque tem uma alta de preços de determinado insumo, e aí o capitalista não consegue honrar, aí o banqueiro vai reduzir o crédito. Né? Eu acho que é mais nesses ciclos de longa duração que, que ocorrem essas variações, né, das taxas de juros, etc. Porque, vamos dizer assim, na sazonalidade, entre um ciclo e outro, seja no que exemplo que ele deu do pagamento do dividendo, seja no ciclo agrícola anual, isso ou na rotação do capital, isso são constantes mais estáveis, né? Isso faz parte do dia a dia dos negócios. Eu acho que a questão é, pensando quando, vamos dizer assim, um movimento de expansão grave se interrompe, né? Eu acho que essa que é mais ou menos por aí. Não, boto fé. Acho que essa questão da temporalidade aí que você chamou a atenção não é uma questão tão imediata, né, num ciclo curto, mas é pensando numa coisa mais, né, o funcionamento, né, desse ciclo industrial no tempo. Realmente, talvez aí nesse caso a rotação não vai, a menos que a gente fale da rotação no sentido das inovações, né, de transporte, de comunicação, que aí vão reduzir a rotação, né? Então, mas isso é uma perspectiva de longo prazo, né? Não é uma coisa verificável exatamente no curto prazo, porque isso já está capturado ali no próprio funcionamento. Eu acho que faz sentido. Bom, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, onde nós paramos aqui, né? Nós paramos. Cadê aqui?
Bank Restriction Act, paramos aqui, né? A diferença dele, assim, Isso. Bom, já estamos aí 6 horas, talvez seja bom a gente parar aqui, né? Que parece um momento possível, né? Para dar continuidade, porque esse capítulo ainda tem muita coisa, né? Então a gente não vai dar conta ainda de chegar nisso. Então, eu sugeria que a gente parasse aqui, continuasse na semana que vem. De acordo? Então, De acordo. página 645.